Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. E no programa de hoje, daqui a pouco tem o Celso Verniz e o Homem do Tempo. Tem muitas informações para você. Tem mais um capítulo, né, do relato da babá daquela criança que foi brutalmente assassinada, o garoto Henry, né? E além de muitas outras notícias que você, a partir de agora, irá acompanhar, seja pela TV, seja nas redes sociais, na página do Hora Geral. Amigos, eu vou abrir o programa de hoje, a produção já está me fazendo sinal, com o professor Alex Salim. O professor Alex Salim, ele é especialista em direito penal e constitucional. Eu quero trazer o professor Alex Salim, que já vai entrar no vídeo, já vai participar da entrevista, para que ele possa esclarecer algumas das decisões do STF que muitas vezes o nosso público telespectador lê, vê, ouve, mas não compreende. E é fundamental a compreensão de tudo que é relacionado ao nosso país. Para quê? Para que provoque nisso, né, uma massa crítica, uma opinião do cidadão sobre aquilo que está acontecendo. Nós não podemos nos pautar só pelo Facebook. É até um erro, porque no Facebook ele aceita quase tudo. Então, a realidade, o jornalismo que nós fazemos aqui do Hora Geral é um jornalismo de credibilidade, de imparcialidade, de transparência para que você fique por dentro da realidade dos fatos, tá certo? E não se esqueça que eu estou com você. A prova disso, professor Alex Salim. Tudo bem, professor? Tudo bem, Douglas? Um prazer participar novamente aí com o seu programa e com o seu público. Tá certo. Professor, vou tentar fazer assim, resumir alguns temas importantes ligados à nossa região. Por exemplo, professor, nós estamos vendo um grande número de pessoas que estão passando dificuldades, como é o caso dos comerciantes, muitas pessoas desempregadas, né? Empresários que estão com as portas fechadas, até falindo literalmente. Recentemente, um empresário do ramo de alimentos, né? Ele mostrou até os boletos e a carta que ele está sendo protestado. Como que os governos municipal, estadual, federal podem ajudar essas pessoas que moram nos municípios, né, para tentar retomar a normalidade? A lei ampara estas pessoas, professor Alex Salim? Bom, Douglas, vamos lá. A primeira providência, né, que foi tomada aí pelo governo federal foi aquele auxílio, né? No ano passado ele foi um pouco maior e agora diminuiu bastante. Claro, isso como o próprio nome diz, é uma emergência. Outra providência que foi tomada, linha de crédito, né? Isso também me parece muito adequado, porque você vai gerar mais dívida aí para o comerciante. O governo federal ele tem postergado a cobrança de certos tributos, coisa que eu não tenho visto isso acontecer nem no governo estadual dos estados e nem do município. Isso também seria uma providência para dar um alívio aí para os comerciantes, porque aí, se o comerciante for dono do imóvel ou o locatário, ele vai ter que pagar IPTU. Né? Verdade. Uma terceira hipótese que já me questionaram, tenho como responsabilizar a prefeitura, tenho como responsabilizar o governo federal, né, ou até o estadual por essa situação? O que acontece é que numa situação de calamidade pública, nós chamamos isso de força maior. Força maior é uma situação da natureza, né? Um tsunami, uma inundação, alguma situação que não está no controle aí do governante. E quando nós falamos em força maior, nós retiramos, nós afastamos a responsabilidade de indenização, né? Agora, tudo isso é muito questionável. Será que essas providências de fechamento eram as mais adequadas? Será que isso tem um embasamento científico? Só para passar para a próxima pergunta, Douglas, nós temos uma lei, a Lei 13.979, que é a lei da pandemia. Essa lei ela traz escrito lá quais são as providências que governo federal, estadual e municipal podem tomar. Dentre elas, o isolamento social está previsto nessa lei de 2020. Foi logo no início da pandemia que ela foi aprovada. Tá? Só que ela traz logo em seguida, primeiro ela lista as providências, depois ela diz o seguinte: deve haver evidência científica para que aquela providência seja tomada.
Esta semana, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou um estudo que provou que o lockdown não tem efeito nenhum na contenção dos dados da pandemia. Então, aí eu me pergunto, né, e deixo também para os telespectadores aí refletirem, há evidência científica para que o poder público tome a providência? Esse é o questionamento e uma pergunta que a gente procura a resposta. O que me preocupa muito mais, em cima da sua exposição, professor, e eu não sou sensacionalista, o meu público me conhece, o senhor também, mas tem gente passando fome pelo momento que nós estamos atravessando. Então, ou seja, o que nós temos que fazer? Eu sei que temos que lutar pelos nossos direitos e não gosto do tipo do conformismo. Ah, isso não tem jeito. Não, alguma coisa precisa ser feita. E também não gosto do assistencialismo que alguns governos acabam até oferecendo. Ou seja, às vezes o próprio governo provoca uma situação para ele tentar ajudar, que é o assistencialismo que eu julgo danoso para a nossa sociedade. Alguns defendem que o governo federal deveria emitir moeda e despejar dinheiro aí através de auxílios. Tudo bem, isso é uma providência que pode ser tomada. Nos Estados Unidos eles fizeram isso, só que os Estados Unidos é um dos países mais ricos do planeta, né? E emitir dinheiro, nós sabemos, nós que temos aqui mais ou menos uma mesma faixa etária, né, Douglas? Sabemos que emissão de moeda sem lastro, ela leva à inflação. A gente já está vivenciando inflação. Os seus telespectadores têm ido ao comércio, ao mercado, aqueles que estão abertos ainda, né? A comprar materiais básicos de limpeza, alimentos, e tem sentido no bolso um aumento significativo do preço dos produtos. Eu ouvi a entrevista do novo presidente lá da CEAGESP, né, que é um coronel da Rota, um ex-coronel da Rota, ele afirmando que os produtores de tomate estão jogando fora porque pararam. Restaurantes, bares, hotéis, ou seja, que compravam essa produção, estão fechados. Então, essa mercadoria está se perdendo. E a safra, ela leva um tempo para se repor, né? Ou seja, a roda parando, né? Se a roda... Conversando, por exemplo, com um representante da Santa Casa aqui de Santos, ele me confidenciou que cuida da logística, que está faltando plástico no mercado para fazer tubo para entubar as pessoas. Quer dizer, não é só uma questão de ter leito, não é só uma questão de ter médico, é uma questão de não ter matéria-prima para produzir o tubo que vai entubar a pessoa para poder tratá-la. Olha só. Então, essa parada, né, indiscriminada do nosso comércio, da nossa economia, ela está travando a roda produtiva. Uma outra preocupação também é que os nossos gestores, ou seja, os nossos chefes do executivo, alguns deles, eu não quero citar nomes, a população sabe, porque elas vivem e moram nos municípios. Parecem que eles estão praticamente perdidos, eles não têm uma gestão, não têm um planejamento, eles vão tipo a bel prazer, vamos ver o que vai dar. E quem está nessa maré aí somos nós, cidadãos. Por exemplo, por que foi permitido a abertura, mesmo que um dia sim, um dia não, no comércio de São Vicente, autorizaram as feiras livres, diferentemente de Santos? Os donos de academia estão aí à míngua, porque eles não podem abrir academia, mas não poderia fazer um horário mais flexível e até abrir 24 horas para essa retomada. Então, eu acho que falta, às vezes, um diálogo, né, com a população, com esses setores, para chegar a um denominador comum, por exemplo. Você foi no ponto, acho, nevrálgico, Douglas. O diálogo entre as associações comerciais, a indústria e o poder público. A impressão que eu tenho é que ninguém está conversando. Isso. Não está havendo esse diálogo. Porque, claro, não dá para o seu Zé da Quitanda chegar até o governador do estado de São Paulo. Mas existem associações que representam o comércio, representam a indústria. Eu assisti a uma entrevista do presidente da Associação Nacional dos Shopping Centers. Ele deu um dado alarmante. Os shoppings estão fechados, Douglas, há 130 dias. Né? Ou seja, quebrou praticamente o setor de shoppings, quebrou o setor de entretenimento. O meu filho mais novo se formou no ano passado na faculdade, obviamente tudo pago, né, festa e tal, e não houve. Claro que eu não estou dizendo que vamos fazer festa de formatura, mas imagina do ponto de vista da empresa que organiza o buffet, o pessoal que produz lá a comida da festa, a iluminação, bebida, tudo isso está parado, né?
Então, e aí eu vou falar, assim, o que me causa bastante estranheza. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o governador de lá, ele escolheu o que era essencial ou não para as pessoas comprarem. Então, de um lado tinha a prateleira onde você podia pegar a lata de ervilha, e do outro, a prateleira onde o abridor da lata estava, era inviável você comprar, quer dizer, estava bloqueado. Eu moro aqui na divisa entre Santos e São Vicente e eu vi a cena bizarra de fecharem a praia com uma tela entre Santos e São Vicente. Aí eu fiquei me perguntando, oi? O vírus ele entende que nós temos uma divisa geográfica entre o município de Santos e São Vicente? Quer dizer, eu abro o comércio em São Vicente, mantenho o Santos fechado e o vírus vai respeitar isso. Eu falo assim, não, eu sou um vírus são vicentino, eu não sou um vírus santista. Então, assim, me parece que realmente falta conexão entre os comerciantes, a indústria, o poder público e entre os próprios prefeitos, governadores. Me parece que o diálogo aí está truncado, tem alguma coisa na comunicação que não está funcionando bem. Professor Alex Salim, o senhor está perfeito na sua análise, eu também subscrevo, né, as suas palavras, mas vamos pular para um outro ponto que tem a ver com o nosso Brasil. O STF agora está julgando, né, justamente o levantamento da documentação da Operação Lava Jato lá de Curitiba, né? O que isso pode acontecer? Mas antes de o senhor responder, me fale rapidamente. Tudo isso foi provocado por um ministro do STF que, por uma decisão monocrática, acabou falando que não há veracidade nas investigações da Operação Lava Jato lá em Curitiba. O que é uma decisão monocrática? Perfeito, Douglas. Os órgãos de instâncias superiores eles são organizados em grupos, né? Então a decisão não é tomada por um juiz sozinho. Essa é a lógica dos tribunais superiores, que a decisão seja submetida a um colegiado. Isso garante mais segurança jurídica. Por quê? Um número maior de magistrados, mais cabeças analisando, nós temos como resultado provável uma decisão mais equilibrada, mais justa, mais equânime. Certo? Então, o que é uma decisão monocrática? É quando um ministro de uma corte superior, que deveria tomar uma decisão colegiada, ele toma sozinho. Tudo bem, isso pode acontecer em situações de urgência, né? Quando não dá tempo de colocar aquilo para o plenário decidir. Mas nós temos visto no Supremo Tribunal Federal uma multiplicação de decisões monocráticas. Para dar um outro exemplo, há 10 dias, o ministro Barroso determinou, por ordem monocrática dele, que o Senado Federal instaurasse uma CPI. Quer dizer, um poder determinando que outro poder faça uma CPI. Né? Então, a decisão monocrática é quando um ministro decide sozinho o que vai acontecer. Agora, o julgamento da veracidade, ou seja, da utilização dessas provas ou não, está sendo julgado pelos ministros do STF. E o senhor acredita que isso possa ser revertido, ou seja, tirando até então uma tranquilidade do ex-presidente Lula? E o senhor acredita também que demore esse julgamento final? Então vamos lá, Douglas. 2 aspectos. Primeiro, o julgamento do Fachin, que ele decidiu que o Sérgio Moro ele era incompetente para analisar aquelas ações, ou seja, elas não deveriam ter sido julgadas em Curitiba, e sim em Brasília. Quando a gente fala incompetente, não é que o ministro Sérgio Moro fosse burro ou não tivesse condições intelectuais, é simplesmente uma questão territorial. Agora, isso é estranho, porque em outras vezes que o Supremo havia sido provocado a respeito disso, ele disse que sim, que o Sérgio Moro era competente. E agora, no habeas corpus, o ministro Fachin sozinho decidiu que o Sérgio Moro era incompetente. No dia seguinte, né, só fazendo um histórico para os seus telespectadores entenderem, o Gilmar Mendes colocou em julgamento uma decisão de suspeição do Sérgio Moro. Bom, ser incompetente significa que a decisão não poderia, o processo não poderia ter acontecido naquela cidade. Sim, ser Curitiba. suspeito em Curitiba. Ser suspeito é outra coisa. Significa que o juiz não tinha imparcialidade para julgar os casos. Quais são os efeitos práticos disso? Quando nós dizemos que o juiz é incompetente, ótimo, desloca-se para o juiz competente, só que todos os atos que foram praticados no processo, a oitiva da testemunha, a prova pericial produzida, tudo está perfeito, aproveitado. Agora, quando nós dizemos que um juiz é suspeito, todas as provas que foram produzidas são anuladas e tem que começar tudo de novo. Ontem, né, no Supremo Tribunal Federal, iniciou o julgamento do colegiado para essas duas coisas.
tanto para a incompetência quanto para a suspeição. Eles iniciaram ontem o julgamento e suspenderam esse julgamento, para ter a formação da maioria. Certo. Agora, sim, você me perguntou o que o senhor acha, né? Como é que o Supremo vai decidir? O Supremo anda bem dividido. Então, é possível, sim, que nós tenhamos uma decisão que reverta isso. Né? Agora, se for julgado, só para eu concluir rapidamente, se for julgado que o Sérgio Moro é incompetente, o processo já está em Brasília, basta que o novo juiz julgue, que ele emita uma nova sentença, o Lula será condenado de novo, vai para o tribunal da segunda instância, lá de Brasília, né? O tribunal julga novamente, se entender que realmente ele é culpado, ele volta a ser inelegível. Tá certo. Professor Alex Salim, tem uma última pergunta, essa eu não posso deixar. Está no Senado, claro, né, a escolha de um relator que parece que será o Renan Calheiros. Olha só, hein, que ponto chegamos para justamente criar aí uma fiscalização com relação aos gastos durante a pandemia, né? O que me causa estranheza é que eu não vi nenhum senador de São Paulo participando, né, dessa escolha de relatores, né, para ficar à frente dessa fiscalização. Como que o senhor vê a ausência de uma representatividade de senadores do estado de São Paulo, sendo que o principal estado na nação é São Paulo? Sim, você tem toda a razão. Se não me engano, hoje nós temos a senadora Mara Gabrilli, o senador José Serra e era o Major Olímpio, né? E agora o suplente Major Olímpio, me desculpe, eu não lembro o nome dele. Sim, e realmente, não há participação de São Paulo. E o que eu acho mais grave, né? O Renan Calheiros tem um filho governador. E essa CPI vai analisar prefeitos, governadores. Exatamente. Tanto o Renan Calheiros quanto o Jader Barbalho, né? O senador Jader Barbalho, o filho dele é governador também. Um é governador, acho que no Ceará, o outro é governador no Pará, como você falou. Ora, como que alguém que tem o filho que vai ser objeto de investigação na CPI pode ser o presidente e relator da comissão? Não. É entregar o galinheiro na mão da raposa, né? Mas esse é o nosso Brasil. Temos que ter esperança. Professor Alex Salim, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. O intuito de convocá-lo, né, é justamente para poder esclarecer o nosso público telespectador. Eu não nego a importância das redes sociais, mas eu me assusto de tantas notícias, tanto fake news, né, e que eu tenho o hábito de checar e, às vezes, recorrer a pessoas competentes, pessoas instruídas, pessoas com conhecimento jurídico, que é o seu caso. Eu acho que eu estou contribuindo como jornalista e deixando o nosso público cada vez mais atento para aquilo que está acontecendo no momento e, com certeza, vamos passar dessa pandemia e estarmos preparados, né, para um futuro bem próximo de bons resultados. É o que eu espero. Bem, Douglas, eu reafirmo aqui que você presta, a meu ver, um serviço público fundamental. Hoje, a informação ela é essencial para nós pautarmos as nossas decisões. O que está acontecendo é que a gente está se vendo meio perdido no meio dessa pandemia, que cada um fala uma coisa, né? Então, eu que agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição, porque eu acho fundamental esse serviço de esclarecimento que você presta a toda a sociedade. E olha, professor, vamos deixar para a próxima semana, que está tendo vários capítulos a cada dia, e depois eu quero uma análise sua com relação ao caso do padrasto e da mãe daquele garoto que foi brutalmente assassinado, o Henry. Falo Henry, né? Porque o depoimento da babá de 8 horas está sendo revelador. Mas vamos deixar para a próxima semana, que a gente vai ter mais novidades, eu já quero convocá-lo. Pode ser, professor? Com certeza, Douglas. Pode contar comigo para analisar esse caso hediondo, né? Assim, muito triste o que aconteceu ali. Mas com certeza estarei aqui. Obrigado, professor. Um abraço à família. Obrigado, um grande abraço a você, a todos os seus telespectadores, e que todos fiquem com saúde. Nesse momento, isso é muito importante. Obrigado. Nós conversamos com o professor Alex Salim, professor especialista em Direito Penal, conversando com os amigos do Hora Geral. Por isso, qualquer dúvida que você tenha, o WhatsApp também está à sua inteira disposição para que você possa se utilizar e sugerir uma pauta, um assunto, que nós estaremos esclarecendo. Essa é a função do Hora Geral. Não acabou não, hein? Rápido intervalo comercial, já já eu volto com o Hora Geral.
Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Aqui tem mais que exames laboratoriais precisos. Tem respeito e valorização à vida. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. A cada dia, novas tecnologias contribuem para o aperfeiçoamento laboratorial. E todo esse carinho foi parar na palma da mão. Laboratório Célula Mater. Investindo em tecnologia em benefício da vida. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Viu como é bom ficar bem informado? O professor Alex Salim é um expert em direito penal, né, constitucional, tudo isso para deixar cada vez mais você bem informado. Amigos, o WhatsApp está à sua inteira disposição, tá? 981 70 14 34. Bom, atenção, atenção, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Qual a previsão para sexta-feira? Olá, Celso. Alô, Douglas, Hora Geral. Estamos aqui para dizer que nova frente fria está se organizando lá no sul, deve prejudicar parte do fim de semana. Calma, ainda vamos confirmar amanhã. De qualquer forma, é bom ficarmos espertos porque no sábado pode mudar. A simples aproximação da frente fria durante esta sexta-feira já vai determinar aumento de nebulosidade e possibilidade maior de chuva no interior do estado. No litoral sul, também na divisa com o Paraná, pode haver mudanças, mas ainda vamos ter sol e elevação das temperaturas, faz até um calorzinho, coisa que estava não fazendo por causa do vento úmido e frio que estava soprando mais intensamente do mar. Ele diminui também a queda da temperatura durante a noite, mas sobem mais as temperaturas, voltam as nuvens mais ameaçadoras para o período da tarde. Bom ficar esperto nesta sexta-feira e no sábado talvez a coisa mude um pouco mais, mas a gente vai confirmar. Grande abraço a você, minha amiga, você, meu amigo, e até amanhã, Douglas. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olha, amigos, não é por nada não. Depois do depoimento das funcionárias que trabalhavam na casa do menino que foi brutalmente assassinado, né? Eu chamo de Henry, alguns falam Henry, enfim. É aquela criança que foi brutalmente espancada, esse é o relato, né, pelo padrasto. Tudo isso são informações. Nós temos, nós jornalistas, temos que ter a cautela em falar, porque como não foi ainda transitado e julgado, ele é suspeito. Mas os relatos são evidentes, como nós mostramos, inclusive, nas cenas, né, essa semana. Mas, depois que foi praticamente oferecida à imprensa uma cópia, né, do relato das duas testemunhas, da babá e da empregada, vários outros desdobramentos estão acontecendo. E eu vou explicar para você mais um deles, como o Fábio está colocando na tela, né? Ou seja, e a cada dia uma nova história que nos deixa muito preocupado. Por exemplo, você está vendo na tela, né, a empregada, né? A empregada que trabalhava na casa do garoto Henry, né? A Leila Rosângela, empregada do casal Monique Medeiros e Jairinho, disse em novo depoimento à polícia que a mãe do menino, Henry, dava remédios para ansiedade ao filho. Ela também admitiu ter visto o menino mancando com cara de apavorado ao sair do quarto do casal no dia 12 de fevereiro, após ficar trancado com Jairinho. Ao ser ouvida pela polícia pela primeira vez, Leila havia dito que Henry e Jairinho não costumavam ficar sozinhos no mesmo cômodo. Porém, em novo depoimento, ela acabou voltando atrás sobre os dois terem ficado sozinhos no quarto.
A empregada disse também que via o casal tomando muitos remédios, mas não sabe o motivo. E que Monique dava medicação para ansiedade a Henri 3 vezes por dia, além de um xarope de maracujá. Segundo Rosângela, a mãe do menino dizia que os remédios eram dados porque Henri não dormia direito e passava muito tempo acordado. A polícia não informou se havia prescrição médica para a medicação que Rosângela disse que a mãe dava ao garoto. Óbvio que esse é mais um desdobramento, e o que significa que ninguém é bobo, né? Esse tipo de remédio, né? É justamente porque o que dá a entender, né, é que a criança parece que era um problema para o casal. Quem é o casal, Douglas? A mãe biológica e o padrasto. Uma criança dessa, com saúde, linda, você acha que precisava tomar xarope de maracujá? Tomar 3 vezes por dia um tipo de remédio para controlar a ansiedade? A criança nessa idade, 4, 5, 6 anos, é uma criança ativa, que quer brincar, que quer correr. Agora, por que existem mulheres que não estão preparadas para ser mãe? A criança não pediu para nascer e foi brutalmente espancada e veio a falecer. Por isso que eles têm que pagar, sim. E eu espero, né, que a coragem que agora reacendeu das testemunhas da babá e da empregada possa auxiliar e muito, né, na conclusão desse inquérito e colocar aí os dois em definitivo na cadeia. Tem um outro relato também, parece que o cabeleireiro, os locais em que ela frequentava, né, também estão ouvindo essas testemunhas para tentar juntar esse quebra-cabeça. Cada vez que eu vejo essa imagem desse menino, não é por nada não, eu sou pai, muitos dos que estão assistindo também têm os seus filhos, sabem o que é perder uma criança para um animal, nem animal a gente não faria isso com a sua cria, eu já comentei, um crápula, né, que tem que apodrecer na prisão. Tem uma notícia agora, vamos terminar com uma boa notícia, Uma senhora de 103 anos venceu a Covid-19. O Fábio está colocando olha só, o Fábio está colocando na tela. A gente tem boa notícia sim, se tem. Maria do Carmo da Silva, é isso mesmo. Maria do Carmo da Silva contraiu a Covid-19 no final de março e passou 10 dias internada no Hospital de Manduço. Sabe aonde? Aqui, ó, aqui em Praia Grande. Após 4 dias na UTI, a idosa de 103 anos venceu a doença e comemorou a alta junto com a filha e a equipe médica, como você está vendo na tela. Maria do Carmo não tem comorbidades e venceu a Covid-19 sem precisar ser entubada. Segundo a Prefeitura de Praia Grande, um período em que ficou na UTI, ela fez uso de uma máscara não reinalante, ou seja, é um equipamento que contribuiu para a recuperação dos pulmões. Dona Maria do Carmo, sem dúvidas, é uma guerreira. Dona Maria do Carmo, ó aqui para a senhora, ó, aqui, ó. Parabéns, parabéns. Em meio a tantas notícias tristes, né, a gente tem uma boa notícia. E sabe o que significa isso, amigos do Hora Geral? Deus existe. Uma das frases muito utilizada no final do programa pelo meu grande amigo Armando Gomes, né? Que eu acabo reutilizando essa frase porque ela é forte. Deus existe. A gente precisa agradecer a Deus todos os momentos, inclusive que nós estamos passando, porque Deus tem sempre o melhor para aqueles que o temem, né? Tá certo? Parabéns, viu? Eu gostaria de todo dia ter uma boa notícia, né? Mas tudo isso depende da nossa certeza, da nossa oração, né? Uma corrente do bem para que a gente possa viver e superar esse momento difícil. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Lógico, amanhã tem mais. E eu espero por você. 981701434, o nosso WhatsApp. Utilize, ele foi feito para você. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Até amanhã. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.